bem com vocês? Prontas aí para mais um estudo nesse nosso sábado? Hoje eu vou tentar dar um estudo rapidinho, um estudo super curto sobre Naamã. Já estou com a Bíblia aqui aberta. O nosso texto vai ser em 2 Reis, a partir do capítulo 5, versículo de 1 a 19. Então vamos lá. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória em cima da Síria. Era um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga suas vestes? Deixa-o vir até mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seu cavalo e os seus carros, parou à porta de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Não são, porventura, Abana e Farfã, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não os faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o de Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do seu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este seu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha a se curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Então, o que a gente pode aprender aí com essa palavra? Tem 4 ensinamentos aqui que a gente vai destacar no ensinamento. Então, assim, Eliseu era um profeta e Naamã uma pessoa com alto poder, uma pessoa ali reconhecida pela sociedade. Então, o primeiro estudo, primeira
item que eu quero destacar, assim, a necessidade do ser humano, a necessidade como pessoa, como cidadão, ela faz parte do plano de Deus. Então, assim, o Naamã, ele tinha necessidade de ser curado. Ele era uma pessoa doente, ele era uma pessoa que estava ali para ser restaurada. Então, quando a gente pensa nos planos de Deus na nossa vida, a gente tem que levar em consideração que a necessidade que você tem, ou de um emprego, ou de uma casa própria, ou restauração financeira, ela faz parte do plano de Deus. E o Naamã, ele viu que ele tinha uma necessidade de ser curado. Ele queria, claro, ser curado da forma dele. Você queria lá que o profeta chegasse, colocasse a mão na cabeça dele, que ele fosse recebido, né, pelo Eliseu, mas não. O plano dele foi totalmente diferente do que o plano de Deus tinha para a vida dele. Então, a primeira coisa que é destacado nesse texto é que a necessidade, ela faz parte aí do plano de Deus da sua vida. Então, quando você tiver uma necessidade, já está aí no caminho para Deus fazer a cura, né? Deus, que é o segundo item aí, Deus não se preocupa com a posição da pessoa, não se preocupa se a pessoa é rica, se a pessoa tem posse, não tem posse, vai com uma comitiva, não vai com uma comitiva, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com o coração, ele se preocupa naquela pessoa que sabe que tem uma necessidade e sabe a quem buscar. Então, posição social para Deus não interfere em nada. E o profeta que tinha um coração, né? Coração de Deus, sabia disso. Então ele não fez cerimônia, não fez nada diferente porque era o rei. Ele simplesmente mandou o recado. Então, esqueça que Deus se atenta à posição que o homem ocupa. Terceiro ponto que é interessante, Deus mostra misericórdia para quem tem humildade de coração. No texto, Naamã fala, mas tinha rio mais limpo, mas não podia ter me mandado mergulhar no riozinho lá que não tem tanto esgoto, e foi me mandar bem nesse rio que é fedorento, né? Ele não fala isso, mas a gente sabe que tem essa conotação. E aí, quando os servos falaram para ele, gente, faz o que o profeta está falando. Se ele falasse para você subir na montanha mais alta, em alguma coisa, você iria fazer. Se ele está falando só mergulha, mergulha. E aí, o Naamã quebrou aquele endurecimento de coração de pensar, eu sou melhor, eu tenho posição. Ele foi e mergulhou. E através dos 7 mergulhos que ele deu, obediência, ele chegou à cura. Então, isso demonstra o quê? Humildade. Então, quando a gente chega na presença do Senhor, a gente tem que chegar com humildade, a gente tem que chegar mesmo disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Então, isso é muito importante. E o quarto ponto, que já está lá no finalzinho, Naamã quis pagar o profeta. E por aquilo que ele tinha feito. Mas as coisas de Deus, elas não são pagas através aí de dinheiro, de troca de bens. Você nunca pode pagar a Deus. E o nosso pagamento é crer, é ter a fé, é realmente saber que Deus pode todas as coisas. Então, esse é o nosso pagamento, seguir em espírito e em verdade. Então, o que a gente pode entender aí com esse texto, né? A gente tem que conhecer melhor a Deus, a gente tem que buscar mais a Deus, porque Ele sabe nossas necessidades. E às vezes a gente tem que ser lapidado para que Deus faça um milagre em nossa vida. Então, o grande segredo aí é conhecermos mais a Deus, porque Deus tem misericórdia, principalmente relativo aos humildes de coração. Então, o texto de Naamã, ele é bem rico. A gente está aqui 10 minutos, mas dava para a gente falar 2 horas sobre cada versículo desse texto. Então, eu espero aí que a gente pegue esse exemplo de Naamã e coloque em prática na nossa vida. Coloque em prática aí esse segredo de ser curado, ser restabelecido com humildade, né? E conhecendo cada dia mais ao Senhor.
Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e a gente se encontra no próximo sábado.